Olá, esse vídeo eu faço com muito pesar, mas me sinto como cristão que tento ser, teólogo, católico, professor de Sagrada Escritura, na obrigação de transmitir aos meus alunos, à minha família, aos meus filhos, àqueles que acreditam no meu testemunho, que a hora é chegada de, infelizmente, ter que separar o joio do trigo. Na Bíblia, é preciso fazer o discernimento do verdadeiro e falso profeta. Em alguns momentos na história da nossa igreja, foi preciso lançar mão do dispositivo da excomunhão. Sobretudo, quando é uma afronta à fé simples, genuína daqueles que acreditam em Jesus de Nazaré, naquele homem pacífico que morre, mas não mata, que na cruz é capaz de perdoar os seus adversários. Se você se considera um seguidor deste homem, este homem que morreu na cruz, você não pode seguir um outro homem que alguns chamam de mito, que alguns chamam de Messias. Não pode. É contraditório. Nós não podemos acreditar nas armas, na força bruta, na estupidez. Nós não podemos mais acreditar que um homem seja o nosso líder e que seja ao mesmo tempo capaz de ser insensível ao luto daquelas famílias que perdem diariamente, aqui no nosso Brasil, pessoas pelo coronavírus. A nossa batalha tem que ser uma só: união, solidariedade às pessoas que realmente precisam trabalhar. Não tem como ficar em casa, mas elas precisam de dinheiro, de salário, de comida, de remédio, para poder se manter isoladas. Não obrigá-las a sair e ser empregados dos seus patrões. Nós não podemos admitir mais isso. Nós não podemos admitir o afronto às instituições que mantém estável um país completamente instável. Nós não podemos ser coniventes, nós de igreja, com uma situação dessas. O Supremo Tribunal Federal está acuado pela força de gente impiedosa que ri da cara de quem está morrendo. Com a morte não se brinca. A gente precisa urgentemente tomar uma posição. Não é possível mais admitir que pessoas que se julgam cristãs continuem usando esse nome como profetas da morte. Não é possível mais. Pelo amor de Deus, igrejas irmãs cristãs, sigam os seus profetas de verdade, os seus pastores que têm sensibilidade com a dor alheia, que sentem compaixão por suas ovelhas. Leiam os evangelhos. Sinto a força do Espírito falando com a compassividade do Mestre. Pelo amor de Deus, não sejam violentos, não usem armas e não legitimem o ódio. Eles vão cair, eles vão, em alguma hora, eles vão ser infectados, se já não foram.
Mas, pelo amor de Deus, defendam os seus jovens, as suas crianças, as suas mães, os seus velhinhos, os seus pobres. Leiam a Torá. Leiam, defendam a criança, a viúva, o estrangeiro, a pessoa frágil. Não podemos mais admitir em nossas comunidades pessoas que apoiam esse governo infame, esse governo que desonra pessoas simples, que não faz a memória e o luto de grandes homens, de grandes artistas que estão morrendo, que estão tirando a sua própria vida em protesto, pelo descaso. Não podemos aceitar. Meus irmãos, não admitam mais a legitimação do ódio. Estes não são cristãos, não são de Deus, são qualquer coisa. Não os odiemos, rezemos por eles, mas não reproduzamos esse discurso. Não podemos usar as mesmas armas. Nós não podemos também sair na rua agora. Mas não reproduzamos esse discurso em nossas comunidades, em nossas igrejas, em nossas homilias. Eu não quero polarizar, mas é preciso. Não podemos aceitar mais esse tipo de discurso, esse tipo de prática. Era isso. Eu não posso. Hoje é um dia decisivo. Nós não podemos ser coniventes com o que pode acontecer. A gente morre, mas não mata. Um beijo para todos vocês. E força, coragem, tenham fé.